Fala, galeres! Prof. Ordinária trazendo a aula de PAPG and sequências, as progressões e sequências. O nosso capítulo 12 da página 104, as gloriosas progressões and sequências, certo? Vamos começar falando de sequências, porque sequências não é um assunto que a gente consegue abordar, né? Que a gente consegue resolver todos os problemas com uma única fórmula, com um único método, né? Então, sequência é todo aquele conjunto de valores que vai seguir uma determinada ordem, uma determinada lei, né? Por exemplo, eu gosto muito da sequenciazinha clássica aqui que começa com 1, depois vem 2, depois vem 3, depois vem 5, 8. E aí vai seguindo. E qual é que é a pegada, né? A pegada é que nas sequências, né, são raros os problemas de sequência, cai um pouco mais na parte de concursos, né? Só que a gente tem que ter uma noção, né? Vai que aparece no Enem alguma sequência, alguma coisa do tipo, né? Numa sequência, o que que a gente tem, pessoal? A gente tem, então, como eu falei, uma lei, né? Tem que ter uma lógica por trás disso, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o próximo termo aqui no começo não disse nada, mas a partir do terceiro termo, a gente tem aqui uma soma dos dois anteriores, né? Olha só, então. A gente consegue dizer, então, que, por exemplo, o nosso terceiro termo, o terceiro termo chamado A3, ele nada mais é do que o A2 mais o A1. Né? Então, o termo 2, né, o número 2, nada mais foi do que a soma dos dois primeiros, ok? Se eu continuar neste mesmo raciocínio, né, a gente vai vir e vai comprovar que está rolando sempre esta mesma pegada. O quarto termo foi a soma dos dois anteriores, e assim por diante. Então a gente consegue criar uma lei genérica para isso, né? Então o termo, o n, né, um termo qualquer que eu queira, nada mais é do que o seu anterior com a soma do seu dois antes, né? Duas vezes o anterior. Então, temos ali, por exemplo, então, se eu quero o termo 4, aqui vai ser o 4 menos 1 mais o 4 menos 2, né? O termo 3 mais o termo 2, por exemplo. Certo? Então, sequências podem, né, ter uma determinada lei, né, que a gente pode determinar por lógica mesmo, observando, né? E dentro das sequências, daí sim, dentro das sequências a gente vai ter as famosas progressões aritméticas e progressões geométricas, certo? Então a gente começa com a famosa PA, a progressão aritmética. Vamos falar dela então, vamos ver por que que ela é tão importante e como que ela aparece nas nossas vidas, certo? Então, progressão aritmética é toda aquela progressão que a gente obtém ela somando, né, os termos por alguma coisa. Essa alguma coisa é chamada de razão, ok? Então, é sempre uma constante que a gente vai somar. Eu gosto muito de trabalhar, então, com esta primeira, né? Vamos trabalhar bem o exemplo dela, vamos expandir ela até um pouco mais para a gente entender bem o funcionamento deste bicho chamado PA. Certo? Vamos botar aqui até o 19, pode ser? Pode ser. Acho que vai dar bom. Não pulei nenhum, tudo certo, tudo tranquilinho. Certo mesmo? Certo mesmo. Então, essa aqui é a famosa PA, famosa progressão Arithmetics, beleza? Então, claro, ela pode ou não necessariamente ter fim, né? Ela pode ser uma PA que a gente chama finita ou infinita, né? E é o que que a gente precisa saber então, como eu comentei, a gente vai estar sempre somando a tal da constante, né? Percebam então que eu estou somando 2 a cada termo que passa, concordam? Né? Então, razão é o nome que se dá para esse termo que a gente soma ou subtrai.
né? Nesse caso aqui, a gente tem uma PA crescente, né? Então, aqui a gente tem uma PA crescente se a razão for positiva e uma PA decrescente se a razão for negativa. A gente pode ter também uma PA constante, como vocês veem aí na página 104, quando a razão é zero. Por exemplo, uma PA 1, 1, 1 e assim por diante, ou 2, 2, 2 e assim por diante, ou 10, 10, 10 e assim por diante. A minha razão é zero. Cada termo que passa eu tenho, né, um novo 1, né, a repetição do 1, todo termo vai ser 1, certo? Bom, então, se a gente tem que a razão aqui é 2, né, o que a gente consegue pensar agora? A gente consegue pensar que se eu quero chegar no meu segundo termo, né, eu vou sair do meu primeiro termo e vou somar uma razão. Né? Eu consigo pensar que, se eu quiser chegar no meu terceiro termo, eu posso sair do A1, né, e somar duas razões, né? Ou simplesmente sair do A2 e somar uma razão, já que o A1 mais razão é o próprio A2, certo? Beleza, mas antes de prosseguir, vamos deixar bem claro essas coisas de A1, A2 e até o tal do AN que muita gente fala, né? Então aqui a gente tem os As, a gente chama então o posicionamento, né, dos nossos termos, o númerozinho que está embaixo, e o A significa então um termo. Então, quando a gente fala do A4, por exemplo, o A4 aqui vai ser 7, ou seja, o quarto termo vai ser 7, ok? Quando a gente fala de um AN, a gente está se referindo a um termo qualquer. E esse termo qualquer, né, a gente tem que saber onde ele está, né? Ou não, né? Ele pode ser um termo qualquer em qualquer lugar que a gente escolha, certo? Então, como é que eu vou pensar agora num termo qualquer? Vamos raciocinar em cima disso. Olha só, vocês perceberam então que para chegar no A2, eu estou saindo do A1 e somando uma razão. Para chegar no A3, eu estou saindo do A1 e somando duas razões, certo? Então, que lógica que a gente pode seguir? Bom, a gente pode seguir uma lógica aqui. Se eu quiser sair do A3 e chegar no A5, o que eu tenho que fazer? Bom, basta ver ali que o A3 está aqui e o A5 está duas casinhas depois. Então, se eu quiser sair do A3 e chegar no A5, concordam que eu tenho que somar duas razões? Ou se eu quiser chegar no A11 saindo do A2, que eu tenho que somar 9 razões? Ou se eu quiser chegar no A100 e estou saindo do A21, concordam que eu tenho que somar 79 razões? Né? Tudo isso faz sentido? E conseguem ver que a gente consegue então perceber isso de cabeça. Por quê? Porque eu estou saindo de um lugar e vendo quantas razões faltam para eu chegar em outro, ok? Bom, então sumarizando isso aqui, ou seja, resumindo isso aqui, eu consigo dizer que para eu chegar num termo qualquer que eu queira, eu posso sair de um outro termo qualquer que eu tenho e somar quantas razões faltam para chegar ali, certo? Essa aqui é a famosa fórmula do termo geral de uma PA, certo? Então eu não quero que vocês decorem, né? Eu quero que vocês entendam o que significa essa fórmula. Vamos lá então, ó. É onde eu quero chegar, certo? Da onde eu estou saindo, vamos botar só saindo, certo? Aqui o quanto falta para eu chegar lá, certo? Vezes a nossa própria razão, certo? Então eu sempre estou saindo de um lugar e indo para o outro e vendo quanto falta para chegar lá, certo? Vocês têm ali na página 104 mesmo, né, na outra coluna, o que significa cada um, né? A N é o nosso famoso termo geral, a P é o termo, né, de onde a gente está partindo, né, saindo, N é a posição desse termo que eu quero chegar, P é a posição do termo que eu estou partindo e R a nossa razão. Tranquilo? Beleza.
quais são as propriedades boas, então, que a gente tem de PA aí? O que mais a gente pode aprofundar um pouquinho mais? Vamos dar uma olhada aqui, então, né, seguindo as nossas propriedades. Bom, a gente acabou de ver, então, que o meu A2 nada mais é, né, do que o A1 mais uma razão. Ou seja, se eu quiser descobrir a razão, basta eu pegar o meu A2 e diminuir de 1 a 1, ok? Para chegar no A3, né, eu também posso utilizar, né, esse mesmo raciocínio e descobrir isso aqui, certo? Então, sempre que eu precisar descobrir uma razão, eu posso pegar o termo da frente e diminuir pelo anterior, ok? Então, juntando essas duas coisas, eu tenho que A2 menos A1 é igual a 3 menos A2, certo? O termo da frente menos o anterior é igual a um termo da frente menos o anterior. Que consequência isso aqui traz? Eu posso passar o A2 para lá e o A1 para cá. Eu vou ficar com 2A2 igual a A1 mais A3, concordam? E, consequentemente, A2 igual a A1 mais A3 dividido por 2. Olha que propriedade interessante essa aqui, meu povo. Essa propriedade interessante nos diz o quê? Nos diz que se eu tiver qualquer termo, né, vamos pegar aqui qualquer coisa, se eu tiver qualquer termo, quaisquer três termos ou quaisquer termos equidistantes, eu consigo sempre descobrir o termo central. Olha só que interessante, eu tenho aqui o A1, o A2 e o A3, ou seja, o termo central é sempre a média aritmética dos termos equidistantes. 3 mais 7 sobre 2 é igual a 5, certo? Então, essa propriedade de PA, ela é muito importante, porque alguns exercícios podem cobrar isso, né? Então, na PA que a gente tinha aí, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim vai, né? A gente consegue, né, comprovar isso, né? Os termos equidistantes, por exemplo, 1 é equidistante de 17, né? Em relação a quem? Em relação aqui ao 9. Vocês percebem que tem três termos, né? Quatro termos, na verdade, para um lado, quatro termos para o outro. Então, 1 mais 17, 18. Dividido por 2, 9. Ok? Então, a propriedade dos termos equidistantes é uma propriedade muito utilizada e uma propriedade, né, que dá origem, inclusive, ao nome progressão aritmética, né? Porque a gente está falando aqui da média aritmética entre os meus termos, ok? Beleza. Outra coisa importante é que se ele falar sobre uma PA genérica, né, se o exercício falar sobre uma PA genérica, a gente sempre vai estar utilizando para facilitar a nossa vida o quê? Um termo central, um termo anterior diminuindo uma razão e um termo posterior somando uma razão, certo? Isso aqui é importante, quebra um baita de um galho. Ah, senhor, eu posso escrever assim, um termo mais a sua razão e um termo mais duas razões. Pode, certo? Só que se ele te der a soma dos termos, aqui eu garanto, né, que o menos R, quando eu somar com R, eles se cancelam, certo? Então, se um exercício disser para vocês, numa PA, a soma dos três primeiros termos vale 15. Então, fazendo assim, vocês podem ter certeza que um termo central é 5. Olha lá, que, é 3, desculpa. Não, é 5 mesmo. Olha lá, fica 3A igual a 15, A igual a 5. Certo? Então, qualquer PA do mundo, onde a soma dos três primeiros termos der 15, o termo central é 5. Certo? Isso é garantido através da matemática. Beleza? Já se vocês usassem esta PA genérica aqui, vocês não iam encontrar o 5, né? Ia ficar essa incógnita aqui. Então, tentem não utilizar esse jeito, e sim esse jeito
caso apareça no problema uma PA genérica, ok? Beleza, seguindo aí, né, a gente tem a soma dos termos de uma PA. Vamos colocar aqui então a famosa soma dos termos. Soma dos termos da PA. Ah, senhor, tem que decorar essa fórmula? Não. Olha que barbada que é o nosso esquema. A gente tem aí o mesmo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. 11, 13, 15 e 17. Vejam que essa PA é finita, certo? Porque se ela fosse infinita crescente, a soma seria infinito, né? Nunca a gente ia parar de somar. E olha a propriedade que a gente vai usar. Quanto que é 1 mais 17? 18. Né? Então, a soma dos termos equidistantes dá igual ao termo do meio, lembra? Mas, o que a gente tem de equidistante também? O 3 com o 15. Também dá 18. O que mais? O 5 com o 13 também dá 18. O 7 com o 9 também dá 18. E o 9 é a metade de 18. Então, o que vai acontecer aqui? Se a soma dos termos equidistantes é sempre a mesma, né? Basta, então, para eu descobrir a soma dos termos, a soma dos n termos, saber quanto que é o primeiro mais o meu último termo que eu estou interessado. Por quê? Porque se tudo deu 18, 18, 18, 18, 18 e o 9, né? Basta eu saber quantas duplas eu criei, certo? Olha só, eu tenho aqui então uma dupla, depois duas duplas, depois três duplas, depois quatro duplas e meia. Como é que eu ia saber que eram quatro duplas e meia? Então, olha lá, quantos termos eu tenho? A4, A5, o A6, o A7, o A8 e o A9. Quantas duplas 9 termos pode fazer? Né? O n dividido por 2. Então, n dividido por 2 é o número de termos dividido por 2. Se eu tenho 9 termos dividido por 2, é 4,5, obviamente. Né? Que são 4 duplas e meia, pasmem. Então aqui, olha, o que a gente tem que saber? Esse é o valor da dupla e aqui é o número de duplas. E fim de papo, certo? Então, a soma dos 9 termos aqui para esse exercício vai ser 1 mais 17 vezes 9 dividido por 2, certo? Então, às vezes ele pode te dar a soma, às vezes ele pode te perguntar a soma, certo? Então, trocando aí para a página 105, certo? A gente tem exatamente isso que a gente falou na parte de cima, o valor de cada dupla e n o número de duplas. Então, para o exemplo anterior, a gente tem essa soma aqui, podem copiar aí no espacinho, ok? Quem quiser calcular também calcule, isso aqui vai dar 81. Bem tranquilo essa conta, sem muitos mistérios, ok? Beleza. Seguindo aí, então, temos a progressão geométrica. Vamos adiante, então, aí na PG. Progressão geométrica. O que muda, então, da progressão aritmética para a progressão geométrica, meu povo? A progressão geométrica, certo? Vai seguir numa razão constante, né? Através da multiplicação, certo? Então, a nossa razão aqui agora é multiplicada. Multiplicada. Então, ali a gente tem como exemplo, por exemplo, então, 1, 3, 9, 27, 81. Então, vejam que ela tem um crescimento muito rápido,
Ou também, como exemplo, a gente tem aí 20, 10, 5, 5 meios, 5 quartos e assim vai indo. Então, olha que interessante, ela pode tender ao infinito, no que a gente chama então de uma PG crescente, né? Essa razão aqui que a gente chama de Q, agora, para não confundir com a razão, né, das nossas PAs, a gente chama então a razão de Q. Vamos botar aqui o Q, né? Esse Q vale 3 nesse primeiro caso, né? A gente consegue ver que eu estou sempre multiplicando 3 a cada termo. Enquanto nesse aqui eu estou dividindo por 2. Mas não falou que a razão é multiplicada? Sim. Só que então aqui eu vou multiplicar então por 1 meio, certo? Então a minha razão aqui é 1 meio, ok? Então essa aqui é o que a gente chama de uma PG decrescente, né? Essa PG a crescente ela tende ao infinito, enquanto a PG decrescente tende a zero, certo? Porque ela vai diminuindo, 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 né? O último termo tende a zero. Essa razão aqui, então, uma fraçãozinha, ok? Então, aqui, PGs decrescentes de razão entre 0 e 1, PGs crescentes de razão maior do que 1. A gente tem também outros tipos de PG. A PG constante, cuja razão é 1, né? Então, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 não muda nada. E temos também a PG oscilante, né? A PG oscilante é se a minha razão, desculpa, for negativa, como é o exemplo que a gente tem no finalzinho da coluna da esquerda. Se a razão for menos 3, eu tenho 1, menos 3, 9, menos 27, 81 e assim por diante. Ok? Beleza, tranquilo, né? PG não tem muito mistério aqui. O seu conceito, já que a gente já tinha visto o conceito de PA. Então, a única coisa que muda é a parte da multiplicação, né? A gente vai seguir chamando os termos de A1, A2, A3, A4 e por diante. E aí, então, o que a gente tem que saber sobre ela, né? Que se a gente pegar, né, a nossa PGzinha ali de novo, 3, 9, 27, 81 e assim vai, né? Então, se eu quero chegar no meu A2, basta eu pegar o meu A1 e multiplicar por uma razão. Barbada, né? É o conceito. Se eu quiser chegar então no meu A3, basta eu multiplicar pela minha razão também, né? O meu A2 pela minha razão. Com isso, então, o que é que eu consigo concluir? Se eu quiser chegar, né, no A3 saindo do A1, eu tenho que multiplicar por uma razão e por uma razão de novo, ok? E se eu quiser chegar no A5 saindo do A3, eu tenho que multiplicar por uma razão e por outra razão. Então agora, como as razões são multiplicadas, né, resumindo isso aqui, se eu quero chegar no meu AN saindo do meu AP, eu vou ter que multiplicar o Q N menos P vezes, né? Então, olha lá, se eu quiser sair chegar no A11 saindo do A4, né? Eu vou ter que multiplicar por Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q. Eu vou ter que multiplicar pelo Q 7 vezes. Isso fica aqui na sétima potência, certo? Então, aqui, o expoente é que vai me dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar, obviamente, certo? Então, o termo geral da minha PG é dado por AN igual a AP, certo? O Q elevado na N menos P. Esse é o famoso, então, termo geral. Ok? Então a gente consegue ver isso direitinho aqui cada vez que a gente multiplica o número de vezes que a gente está multiplicando pela minha razão, nesse caso, o número 3, ok? Que outra propriedade a gente pode utilizar? A gente pode utilizar aí a propriedade que diz o seguinte, né?
Pegando aqui essas duas equações de novo, vamos reescrevê-las aqui embaixo. Então, A2 igual a A1 vezes Q. A3 igual a A2 vezes Q. O que que a gente tem? Né? Se eu deixar o Q sozinho em ambas, a gente fica com Q igual a A2 dividido por A1 e Q igual a A3 dividido por A2. Perfeito? Se eu juntar as duas, o que que a gente fica? A2 sobre A1 igual a A3 sobre A2. Multiplica, multiplica, a gente fica com A2 ao quadrado igual a A1 vezes A3. E, por fim, A2 igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. Essa aqui é a famosa média geométrica. Por isso, então, o nome progressão geométrica. Certo? Então, daí que vem. Então, sempre um termo equidistante vai ser a raiz quadrada da multiplicação deles. Olha lá. O A1 com o A81, 1 vezes 81, 81. Raiz quadrada, 9. 3 vezes 27, 81. Raiz quadrada, 9. Certo? Então, termos equidistantes sempre têm a sua raiz quadrada como o seu termo central. A multiplicação, a raiz quadrada da sua multiplicação como o seu termo central. Ok? E por último, e não menos pior, nas nossas PGs, vamos trocar aqui de folha. Aqui. A gente tem então a PG genérica, né? Então aqui sempre facilita se a gente utilizar uma PG genérica como A, o nosso elemento central, né? Aí o elemento anterior eu vou dividir pela razão e o termo posterior eu vou multiplicar pela minha razão. Então isso sempre facilita porque aqui ele pode dar o produto entre entre os três fatores. E aí o Q cortaria com o Q. Certo? São questões mais raras, mas que se aparecer fica mais fácil da gente cortar alguma coisa, certo? E por último, e não menos pior, a fórmula da soma dos termos, certo? Então, soma dos termos de uma PG. E aí eu tenho duas fórmulas. Por quê? Porque primeiro eu tenho a soma dos termos para uma PG finita, certo? Então, para uma PG finita, né, a gente tem a seguinte soma dos termos. Eu vou precisar do meu primeiro termo, e eu vou precisar da minha razão elevada no número de termos menos 1, dividido por razão menos 1. Ok? Tem que decorar? Sim. Infelizmente, essa fórmula aqui tem que decorar, né, para deduzir ela é um pouquinho chatinho, a gente tem que pegar as PGs e elevar os dois lados e depois fazer umas divisões e tal, é um pouquinho chatinho. Então é mais fácil decorar, já caiu na URGS, né? Antigamente ela não costumava cair, de uns anos para cá ela começou a cair, então a gente teve que acabar decorando. Então a PG finita serve para qualquer PG finita, né? Então que tenha um determinado número de termos. Mas existe também a fórmula para PG infinita, caso ela for decrescente, obviamente. Por quê? Porque a gente sabe que se ela for decrescente, né, os seus termos vão sendo cada vez menores e menores e menores e menores, tendendo a zero. Então essa soma tende a um número lá no final, certo? É tipo, se eu pegar aquela anterior ali, que a gente estava comentando, 20, 10, 5, 5 meios, 5 quartos, depois vai ser 5 oitavos, 5 16, 5 32, 5 64, né? Eu vou estar dividindo cada vez por um número maior, consequentemente o resultado vai ser menor. E com isso vai chegar um momento que aquela divisão vai ser tão pequenininha, né, o resultado vai ser tão pequenininho que eu vou considerar então como zero. Então a soma tende a algum valor. Então a soma dos infinitos termos de uma PG infinita nada mais vai ser do que o A1 dividido por 1 menos Q. Antigamente era só essa que a gente decorava,
era um pouco mais fácil. A URGS ama de paixão esta fórmula, né? E não podemos esquecê-la, ok? Maravilha! E a partir de agora, meu povo, são exercícios. Então a matéria em si parece bem tranquila, não tem muito mistério. O que é que a gente vai trabalhar agora nos exercícios? A gente vai trabalhar, né, principalmente com a identificação do que a gente tem que fazer. Porque é muito comum eles falarem sobre dados, né, valores, né? Então, no ano tal a gente tinha tanto de população, no ano tal a gente tinha tanto de dinheiro. Então, não confundir o termo, o valor do termo, o nosso A1, o nosso A2, com a sua posição, posição 1, posição 2. Então, o valor do termo é uma coisa, sua posição é outra, ok? E às vezes ele pede a soma, às vezes ele pede o termo final, certo? Então sempre dá uma olhada no problema, o que que ele está perguntando. Porque ele pode estar perguntando o termo final, o termo inicial, a posição do termo, em que ano isso vai acontecer, ou o que que vai acontecer no ano tal, certo? Então, muito cuidado. É que nem funções, né? Não adianta a gente sair calculando qualquer coisa sem antes dar uma esquematizada no nosso problema, certo? Então é isso que a gente vai ver em seguida.